Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores fazem sessão extraordinária para discutir o orçamento da Prefeitura do Rio para 2021. Prefeitura do Rio e Governo do Estado anunciam a abertura de leitos para conter o avanço da Covid no Rio. Para não haver retrocesso, temos que assumir as nossas responsabilidades. Temos que fazer o distanciamento, temos que fazer o uso de máscara, o uso de álcool gel, a sanitização é fundamental. E os 125 anos do cinema são comemorados em uma mostra no CCBB. Não saia daí, a gente volta já. Você tem criança de 3 a 5 anos em casa? Então este vídeo é para você. Ministério da Saúde apresenta. Tem criança em casa, tem aprendizado também. Confira as atividades que você pode fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno. Dos 3 aos 4 anos é uma das melhores fases para desenvolver o equilíbrio e a concentração. Como andar de triciclo, pular para dentro e para fora de um círculo desenhado no chão, pular num pé só, brincar de estátua, entre outras brincadeiras. Para estimular a independência, ensine a criança a guardar seus próprios brinquedos e escolher suas roupas sozinha. Um jeito interessante de passar o tempo é permitir que a criança realize atividades simples do dia a dia, como colocar os sapatos dentro do armário, pegar o pão em cima da mesa, molhar as plantas com um borrifador de água ou tirar os farelos da mesa com um pano. Dos 4 aos 5 anos, as crianças já conseguem conversar bastante e perguntam sobre tudo. Por isso, incentive a criança a se expressar, falar suas ideias, fazer músicas com rimas fáceis, contar histórias e responda suas perguntas de maneira simples para que ela entenda. Uma dica legal é não corrigir os erros de linguagem, mas repetir de maneira correta o que a criança falou errado. É claro, estimular atividades físicas é sempre bom. Por isso, correr, pular, ajudar nas tarefas de casa pode ser uma boa atividade, tanto física quanto social, sempre incentivando os acertos da criança. Confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado da criança e criam momentos de afeto e diversão em família. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando do orçamento da Prefeitura do Rio para 2021. O assunto foi discutido em uma sessão extraordinária na Câmara Municipal. Nesta sexta-feira, os parlamentares realizaram uma sessão extraordinária para discutir o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2021. No início da sessão, antes de discutir sobre o orçamento do município para 2021, os vereadores se manifestaram sobre a indicação do prefeito Marcelo Crivella para conselheiro do Tribunal de Contas do município. A gente não pode encerrar o ano legislativo e este mandato sem resolver este imbróglio da indicação do Tribunal de Contas do município. A gente sabe, né, que houve a questão de ordem que eu já fiz, houve o requerimento de informação que foi feito pela Comissão de Justiça e Redação. A gente agora já tem conhecimento de que o prefeito encaminhou um novo ofício para a Câmara, conforme, inclusive, a vereadora Tânia Bastos disse na sessão de ontem, mas esse ofício não foi publicado no Diário da Câmara, eu espero que seja publicado ainda hoje, mas é preciso que se entenda de que acelerar o processo orçamentário e, no final, não responder à sociedade com a questão da resolução dessa questão da indicação do novo conselheiro do TCM é grave. Independente de qualquer valor de mérito em relação a esse procurador que foi indicado, que parece ser, segundo as informações que a gente tem, o mais experiente, enfim, com todas as prerrogativas para que ocupe essa vaga, me preocupa a forma como a coisa está sendo encaminhada, e não só pela indicação feita pelo seu prefeito, mas por toda essa confusão que está acontecendo, que contraria não só a lei orgânica, mas o regimento da casa, enfim. Se a gente consegue desrespeitar essas premissas, eu acho que a gente tem um futuro muito ruim.
O presidente da Câmara, vereador Jorge Felipe, esclareceu a decisão da mesa diretora em relação à indicação do conselheiro do Tribunal de Contas do município. Minha questão de ordem prende-se à fala feita pelo nobre vereador Tarcísio Mota. Quando indagou e estranhou que não tivesse sido feito nenhum diário da Câmara extra para publicar a mensagem encaminhada pelo senhor prefeito na noite de ontem. Então, como é a prática habitual da Câmara, a mensagem, quando chegam em um dia, no dia seguinte eu despacho e mando a publicação. E essa não terá um destino diferente. Chegou ontem quase às 19 horas, eu já não estava mais na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, tomei conhecimento e a Tânia, hoje, eu despachei para que vá para a publicação. Estará publicada na segunda-feira e já sob a tutela e responsabilidade da Comissão de Justiça e Redação para que se dê os procedimentos previsto no regimento interno da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Na sequência da sessão, os parlamentares discutiram as questões do orçamento do município para o exercício financeiro de 2021. Podia ter tido o apagão que teve e podia tratar aquilo que é importante, como, por exemplo, a peça orçamentária, respeitando mais a população carioca, respeitando mais a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eu não sei se há possibilidade, mas eu sou partidário, viu, senhora presidenta, senhores vereadores e vereadoras? Eu sou partidário de que nós não aprovemos esse projeto, que a gente toque isso para frente, que nem recesso façamos. Sou favorável a isso. E que o governo municipal atual ele tenha compromisso de, nesse momento de transição, que para ele é importante, claro, o governo eleito que está fazendo transição de governo, para ele é importante a peça orçamentária estar minimamente organizada. O imbróglio que foi, por exemplo, o projeto de redução do IPTU que o Crivella manda junto ou logo depois do projeto de lei orçamentária da Peloa, é um escândalo. É lamentável, né, que nesses 8 anos a gente nunca tenha visto um processo de debate participativo, né, a respeito do orçamento. E é muito lamentável, né, que a gente continue tendo um orçamento pautado, né, no sistema tributário injusto, né, que regressivo, né, que pune os pobres, né, e beneficia os ricos. O que eu lamento profundamente é que este ano, com esse tumulto todo, nós não tivemos audiências públicas de tudo. A audiência da saúde, que era vital, a audiência pública para a Secretaria de Saúde vir discutir conosco esse orçamento apresentado, era vital, porque a gente sabe hoje que a própria Secretaria de Saúde não está satisfeita com esse orçamento que está aí. A presidente da Comissão de Finanças, vereadora Rosa Fernandes, ressaltou que o orçamento não poderia ser aprovado sem a discussão de vários pontos que são prioridades. Só existem 2 formas da gente resolver essa questão. Ou postergamos essa votação, que eu acho que é ruim, porque a composição da casa será outra composição a partir do ano que vem. E o meu posicionamento, apesar de presidente da comissão, parece uma coisa contraditória, mas eu não posso concordar e aprovar um orçamento dessa natureza, da forma como ele foi apresentado, com os números irreais, com as carências que a gente vê das prioridades no orçamento, sem concluirmos todo um debate, as audiências públicas que eram fundamentais para embasar não só as metas, mas para entendermos também esses valores que foram apresentados na lei orçamentária. No final da sessão, os parlamentares não votaram o projeto saiu de pauta, vai receber emendas e retornará para a votação. O Censo Demográfico de 2021 também foi tema de discussão na Comissão Permanente de Cultura da Câmara Municipal. O levantamento do IBGE irá incluir perguntas sobre o coronavírus. Os 3 integrantes da Comissão de Cultura participaram do encontro virtual, que contou com representantes do IBGE, geógrafos e estatísticos.
O presidente do Grupo Permanente da Câmara Municipal de Vereadores, Raimon, demonstrou preocupação com os cortes orçamentários voltados ao censo. O recurso original do governo federal destinado à pesquisa era de 3 bilhões e 100 milhões de reais e foi reduzido para 2 bilhões, ou seja, uma diminuição de 40%. Tal corte é nocivo ao desenvolvimento do país, tendo em vista que o censo é importante para nortear o planejamento das políticas públicas e tomadas de decisões de investimentos tanto pela iniciativa privada quanto pelos governos. Muitas vezes não associamos, mas os dados do censo contribuem para a definição dos investimentos, como a expansão das redes de abastecimento de água e esgoto, de energia elétrica, pavimentação, localização de novas escolas e postos de saúde, além de diversos outros serviços importantes para o povo brasileiro, como, por exemplo, o fomento às atividades culturais. Tarcísio Mota chamou a atenção para o risco que a produção de conhecimento que depende da realização do censo corre. Para o parlamentar, o adiamento do rastreio em 2020 devido à pandemia é aceitável, mas deve ser adaptado para ocorrer com segurança, condições e estrutura. É um dever nosso, enquanto agentes públicos, enquanto legisladores, enquanto cidadãos, defender que de tempos em tempos se tenha a coleta e análise de dados na sociedade brasileira para que a gente possa entender que sociedade é essa, que população é essa, que realidade é essa em que vivemos, para que a gente possa orientar as políticas públicas nas mais variadas esferas administrativas e para que possa entender, inclusive, como os próprios movimentos sociais, população, sociedade civil, vão se posicionar e perceber sobre essa realidade sobre a qual atuam, agem, reivindicam, protestam. O diretor adjunto de pesquisas do IBGE apresentou detalhes sobre a operação censitária. São 233 milhões de habitantes que a gente precisa estar contando e a gente vai visitar 71 milhões de domicílios. São 5.570 municípios espalhados e, para isso, a gente precisa de 180 mil recenseadores treinados, né? E a gente vai estar... O IBGE hoje tem 583 agências aproximadamente espalhadas aí nos municípios brasileiros. Nós temos escritórios nos 27 estados, vão ser montados 6.100 postos de coleta, né, onde vai ali estar os entrevistadores e os supervisores para realizar o censo, e o censo precisa de uma coordenação regional, e a gente vai utilizar aí 1.450 pessoas para fazer essa coordenação regional. O que o censo de 2010 ensinou para a gente? Que questionários superdimensionados atrapalham a pesquisa. Ou seja, você tem um questionário muito grande, isso atrapalha, inclusive, na cobertura. Traz uma cobertura, uma insuficiência de cobertura em regiões metropolitanas. O primeiro censo inteiramente digital, porém, com um percentual insignificante de dados pela internet. E a gente está querendo melhorar isso nesse próximo censo de 2020, o que é totalmente normal. O próximo censo deve incluir perguntas sobre a Covid-19, como quem teve a doença ou quem teve a oportunidade de fazer o exame para detectar o novo coronavírus. O membro da Associação dos Trabalhadores do IBGE explica que quando as autoridades questionam a metodologia de uma pesquisa, gera-se uma desconfiança, tanto de quem apoia o governo quanto da própria oposição, que passa a achar que os dados passarão a ser maquiados. Os servidores do IBGE, por meio das suas associações representativas, desde 2018, desde antes da eleição de 2018, ainda sem saber quem seria o vencedor daquela eleição, a gente vem construindo uma mobilização em defesa do censo demográfico, que estava previsto para 2020. A gente constrói essa mobilização desde aquela época que a gente já imaginava que o censo demográfico se daria um cenário de dificuldade, não tanta dificuldade como a gente está vendo hoje, né, com uma série de imprevistos que atrapalharam o país todo, mas a gente esperava um cenário de dificuldade. Integrante da Comissão Técnica do Censo Demográfico de 2021, destaca que as políticas públicas da última década foram todas baseadas em informações que estão defasadas, estimativas que certamente já se modificaram. É óbvio que a primeira informação relevante para a política pública a nível municipal é a simples contagem da população, saber quantos habitantes tem. Por que isso é importante? Porque afeta diretamente a distribuição dos fundos de participação do município, ou seja, que está diretamente relacionado à população que vive nestes municípios.
E nós não temos, nós trabalhamos até hoje com estimativas, já estamos há 10 anos trabalhando com estimativas. Não que estimativas não sejam corretas, mas não deixam de ser estimativas. E, ao ser estimativas, baseiam em projeções de tendências passadas, mas ninguém sabe exatamente qual é a situação atual. Então, isso é algo que o censo é fundamental. Não foi feita a contagem da população em 2015, nem em 2016. Então, a gente, efetivamente, toda essa década, o dado de população é baseado exclusivamente em estimativas. A Prefeitura do Rio e o Governo do Estado decidiram não promover o retorno de medidas restritivas para combater o avanço dos casos de Covid. Uma das poucas mudanças será o fechamento das escolas da rede municipal. O governador em exercício Cláudio Castro e o prefeito Marcelo Crivella anunciaram novas medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Entre elas, a abertura de mais leitos e aumento da fiscalização. Castro disse que vai abrir 400 novos leitos. Já Crivella anunciou para os próximos dias a abertura de 170 leitos de enfermaria e 50 de UTI. O prefeito Marcelo Crivella anunciou o fechamento das escolas municipais. Ele também autorizou que shoppings funcionem 24 horas por dia até o final do ano para evitar aglomeração. Para evitar aglomerações nos meios de transporte, metrô, trem, PRT, ônibus, os shopping centers, os centros comerciais serão autorizados a funcionar 24 horas por dia. Repetindo, os centros comerciais, os shopping centers serão autorizados a funcionar 24 horas por dia no período Natal, no sentido de que as pessoas não precisam ter pressa, vai fechar, vão correr, porque não vai fechar. O governador em exercício lembrou da importância dos empresários para que não haja retrocesso nas medidas restritivas. Nós precisamos que a cadeia produtiva, shoppings, mercados, bares, restaurantes, meio de transporte, que nós nos conscientizemos que para não haver retrocesso, temos que assumir as nossas responsabilidades. Temos que fazer o distanciamento, temos que fazer o uso de máscara, o uso de álcool gel, a sanitização é fundamental. O anúncio foi feito 2 dias após o Comitê Científico da Prefeitura sugerir o retorno de medidas restritivas, como, por exemplo, a proibição de banhistas nas praias, fechamento de boates e fiscalização nos transportes públicos. O governador em exercício, Cláudio Castro, explicou que o Estado trabalha com a Prefeitura baseado em 4 pilares: transparência, reabertura de leitos, fiscalização e conscientização da população. Ele fez um apelo para que as pessoas ajudem as autoridades. Vamos evitar aglomerações, vamos fazer o uso de máscara, o uso de álcool gel. Essa é uma conscientização e esse é um trabalho em conjunto. Não adianta somente terceirizar a responsabilidade para o poder público. Essa é uma responsabilidade de todos nós. Precisamos ter a ajuda da população, que a população tenha consciência de que é o trabalho de cada um junto. E durante uma coletiva na Firjan, o prefeito eleito Eduardo Paes anunciou os nomes para as secretarias de Infraestrutura e Educação, além do Centro de Operações e Subprefeitura da Barra da Tijuca. Paes definiu na coletiva que a Secretaria de Obras agora se chamará Secretaria de Infraestrutura e será ocupada pela engenheira Kátia Souza, servidora municipal do Rio há 12 anos e que durante 9 esteve na Rio Urbe. Além de Kátia, foram apresentados o novo secretário de Educação, o deputado estadual Renan Ferreirinha, do PSB, militante no campo da educação. Para comandar o Centro de Operações, o prefeito convidou Bruno Ramos, que já foi subprefeito da Zona Sul durante seu governo e que, segundo Paes, é uma pessoa que conhece a operação e a realidade da cidade. O prefeito apresentou ainda o nome de Rafael Lima para a subprefeitura da Barra da Tijuca. Ele é servidor do Estado e esteve na administração regional do Recreio dos Bandeirantes durante o governo César Maia. Ao longo da próxima semana, a gente espera concluir a nossa equipe. Acho que as áreas, enfim, ainda tem áreas importantes, mas tem aqui já uma gente já trabalhando, já dialogando, já conversando e apresentando aí as suas propostas e preparando
para assumir a prefeitura no dia 1º de janeiro, já trabalhando muito forte. E você vai ver no próximo bloco. Mostra Lumière no CCBB comemora os 125 anos do cinema. Os temas mais importantes estão no Rio TV Debate. Vereadores e especialistas participam de nossa mesa de discussão. Assista todas as segundas, às 14h, aqui na Rio TV Câmara. E pela primeira vez, a Operação Segurança Presente vai promover uma campanha solidária de Natal com arrecadação de doações para crianças assistidas pelo Conselho Tutelar. São aceitos brinquedos, roupas, calçados, produtos de higiene e material escolar para crianças em vulnerabilidade social. As doações podem ser feitas em 3 bases fixas do programa de policiamento. A Operação Segurança Presente foi iniciada há 7 anos e, pela primeira vez, os policiais decidiram realizar a campanha solidária. Eu acho que é uma campanha que traz até nós, não só pelo momento de final de ano, de festa natalina, mas um momento em que nós estamos vivendo que acaba aguçando em nós o sentimento de solidariedade, de parceria, de empatia com aqueles que mais necessitam. Eu acho que essa é a grande mensagem que essa campanha deixa, a mensagem de nós olharmos para aqueles que mais necessitam. Essa edição contempla 3 bases da Operação Segurança Presente, a base de Austin Presente, Barra Presente e Recreio Presente. Nós temos sim ideia de podermos expandir nos anos seguintes, tendo em vista a amplitude que vem tomando já nessa primeira edição. E uma das maiores instituições de ensino público do país completou 70 anos. A UERJ foi fundada em 1950, mas o campus do Maracanã só foi inaugurado 10 anos depois. Ao longo dos anos, a universidade se firmou como uma das mais respeitadas do país. Ela mudou de nome várias vezes e só 25 anos depois da fundação passou a ser chamada de Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, com 16 unidades, a UERJ está presente em 7 cidades do estado, reunindo mais de 40 mil estudantes. E fica aqui o nosso parabéns para a UERJ. Os 125 anos do cinema estão sendo comemorados com uma mostra Lumière Cineasta no CCBB. A programação reúne mais de 100 curtas-metragens que podem ser vistos até o dia 20 de dezembro. A entrada é gratuita. O Centro Cultural garante que está adaptado às medidas de segurança sanitária. 28 de dezembro de 1895. Nesta data, aconteceu a primeira sessão de cinema da história. O filme retratava a chegada de um trem à estação. Alguns dos privilegiados que assistiram o nascimento da sétima arte correram para o fundo da sala, que ainda existe, com medo de serem atropelados. Os irmãos Auguste e Louis Lumière estão por trás da façanha que mudaria o mundo a partir daquele momento. Eles usaram um equipamento chamado cinematógrafo, que filmava e depois projetava as imagens. Os Lumière não foram os inventores do cinematógrafo, mas tiveram dinheiro para patentear a invenção. Começava assim uma história de cerca de 2.000 filmes produzidos pelos dois irmãos. No começo, cada filme tinha apenas 50 segundos. A primeira versão do cinematógrafo era limitada e não suportava mais do que isso. Os filmes não tinham som e retratavam o cotidiano, como a saída de uma fábrica. Os Lumière passaram a ter uma visão empresarial do negócio e contrataram operadores para captar cenas por várias partes do planeta. Tanto para a Ásia, quanto para os Estados Unidos, para a América do Sul, chegaram a mandar aqui para a Argentina. E esses operadores eles tinham uma dupla função. Por um lado, eles vinham captar imagens novas, né, para o público europeu e mandavam essas imagens de volta para a França. E, por outro lado, eles faziam a própria propaganda do cinematógrafo no local, promovendo exibições, já que era o mesmo aparelho. Então, eles captavam imagens e também projetavam nesse lugar. Então, essa dupla função do cinematógrafo foi fundamental nesse processo de expansão do cinema nesse primeiro momento. As produções não eram chamadas de filmes como hoje. O público ia ver as vistas. O nome tem origem na função anterior dos irmãos,
que trabalhavam com o pai no ramo da fotografia. Antes do cinema, eles ganharam muito dinheiro vendendo um suporte que se usava na fotografia, que eram umas placas fotográficas, que era o negativo da época. O negativo da época não era esse negativo flexível da Kodak, que a gente tem no século XX. Era um negativo rígido, de vidro. E eles desenvolveram esse negativo, essas placas secas, e eles ganharam muito dinheiro com fotografia, com esse suporte. Então, os filmes têm uma relação com a fotografia, e isso se reflete nessa ideia da vista, né, do filme como um ponto de vista ali sobre a realidade, do cineasta, o operador que vai lá e tenta encontrar um ângulo interessante para aquela cena que ele quer captar, pensando ali a relação com o fundo, o primeiro plano. Os filmes são muito cuidadosos nesse sentido. Eu acho que o nome de vista reflete um pouco esse cuidado que esses filmes, que a gente observa, esse cuidado formal de composição mesmo, que a gente observa em alguns filmes. Parte desta história está na mostra Lumière Cineasta, que o Centro Cultural Banco do Brasil apresenta até o dia 20 de dezembro. Como as bilheterias estão fechadas, o ingresso gratuito deve ser reservado no site do CCBB. São 190 vistas, acompanhadas de outros filmes, de diretores e países diferentes. A gente dividiu a programação em... são 19 programas temáticos, e aí a gente foi reunindo as vistas a partir disso, a partir de certos motivos que são muito comuns. Por exemplo, tem um que o motivo é o motivo do trem. Muitos filmes filmados a partir do trem, seja através de uma janela ou a câmera colocada em cima do trem, eram chamados panoramas. Aí tem um programa que são só esses filmes, essa relação com o trem, né, do Lumière com o trem. Aí tem um programa que é voltado para os filmes mais de comédia, filmes que registram o trabalho. A ideia da mostra era justamente refletir um pouco sobre o legado dos filmes dos Lumière, né? Tentar criar essas relações entre os filmes dos Lumière e filmes de outras épocas. Era a nossa proposta desde o início, era de realmente fazer uma mostra de uma espécie de cinema comparado. E então as sessões são sempre assim, elas abrem com mais ou menos umas 20 vistas dos Lumière, e aí depois a gente complementa o programa com algum outro filme para tentar procurar essas relações, né? Esse legado dos irmãos Lumière em outros filmes, de outros cineastas. E quem quiser saber ainda mais sobre a obra dos irmãos Lumière, pode participar do curso online e gratuito que faz parte da mostra. Tivemos cursos presenciais em São Paulo e em Brasília, e aqui no Rio a gente está fazendo via Zoom, um curso online, gratuito. Quem quiser, e no curso a gente discute mais os filmes dos Lumière e dá para trocar melhor com o público. Então, quem quiser aparecer, a gente está sempre divulgando. O curso vai sempre às quartas-feiras à noite, 19 horas, pelo Zoom. A gente divulga o link na nossa página do Facebook, que é facebook.com/Lumière Cineasta, é só procurar. E tem também o e-mail de contato do curso, que é cursolumiercineasta@gmail.com. Quem quiser saber mais informação sobre o curso, as próximas aulas, ainda faltam 2 aulas, e quem quiser pode participar para se aprofundar. Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Até a próxima.